You know, all the tombs around Jerusalem with construction are slowly getting exposed and in some cases destroyed. There's an X here before the name. And then the name Yeshua, then the father's name, Yehoseph. What happens to bodies, I leave up to God. This is a far-fetched suggestion, and we need to be very careful with that. If one looks at the probability of these 6 inscribed ossuaries in unison, when you multiply them all together, I would say that that would be an absolute slam dunk and very, very remarkable. Every single one of these names is gospel related. If you think about it, it's perfect. It's right between Jerusalem over there, where Itai is, and Bethlehem over here. I saw it, yeah. There it is. There's an opening, absolutely. Just one of those moments where you're struck to a kind of silence. This is a site that's fallen between the archaeological cracks. Vocês acabaram de ver o trailer agora da Tumba Vazia de Jesus. É um filme que tem causado alguma comoção sobre... É um assunto polêmico, de que foi achada a tumba de Jesus em Jerusalém. O diretor é o James Cameron, o mesmo diretor que fez o Titanic, junto com o assistente dele, que é o coprodutor, o produtor e o escritor do filme. Mas, né, no episódio dessa semana, nós vamos ter o professor Dr. Rodrigo Silva. Ele é doutor por uma das Pontífices Universidades Católicas do Brasil. E é especialista em arqueologia, já foi parar no programa de Jô Soares algumas vezes, escreveu para alguns jornais sobre esse assunto, e essa semana ele deu uma palestra acerca da tumba vazia de Jesus. Fica com a palestra agora. Irmãos, eu acho que não precisa pagar todas, eu acho que só as daqui da frente, né? Ou dá tranquilo para vocês aí? Né? Porque ele quer jogar aqui. Acender só as daqui do meio, que aí a daqui de trás já dá um bom efeito ali. Uma boa noite então a todos os irmãos. É um prazer nós estarmos aqui. Eu fico feliz com o interesse da igreja pelo estudo, pelo convite que nos foi feito. E só para os irmãos terem uma noção, como que esse é um assunto que está chamando a atenção das pessoas. Eu acabei de chegar agora, só eu cheguei em casa e tomei um banho e vim para cá, da TV Novo Tempo, onde nós vamos ali uma vez por mês para gravar a série de programas Evidências. É um programa semanal de arqueologia que nós temos na TV Novo Tempo. E hoje mesmo o produtor falou comigo que o assunto que mais tem produzido pergunta dos telespectadores é sobre esse documentário de James Cameron, A Tumba Esquecida de Jesus, conforme a tradução. Ali eu coloquei A Tumba Perdida de Jesus, porque quando eu assisti a primeira vez foi na versão em inglês, The Lost Tomb of Jesus, e eles traduziram na Discovery por A Tumba Perdida de Jesus. Bom, presumindo que talvez, uma maioria, mas talvez nem todos tenham assistido o documentário, deixe-me explicar a vocês de que se trata isso.
Pegando uma carona nessa onda sensacionalista, tipo o Código da Vinci, a Operação Cavalo de Troia e outros materiais aí contrários à veracidade da Bíblia, surgiu recentemente um documentário produzido pela Discovery Channel. Olha como realmente o inimigo trabalha com o lado acadêmico. Mal o mundo estava respirando do sensacionalismo Código da Vinci, veio o Evangelho de Judas. Mal esquecer o Evangelho de Judas, surgiu a tumba perdida de Jesus. Então, presumindo que talvez haja em nosso meio alguns que não assistiram o documentário, eu vou explicar para vocês mais ou menos o que ele diz e qual é a tese dele. Aqui estão os dois produtores, Simcha Jacobowitz, que é judeu, de família. Quando diz é judeu, não significa necessariamente um religioso judeu, alguém apenas de ascendência judaica. E temos também o James Cameron, produtor cinematográfico de filmes premiados em Hollywood, como O Exterminador do Futuro, o Titanic foi outro filme que ele produziu, e o James Cameron entrou em contato com o Simcha Jacobowitz, os dois são produtores de cinema, e resolveram ir atrás de mais uma temática sensacionalista. Eles dizem que encontraram em Israel a tumba da família de Jesus. Olha, eu acho assim, que das teses contrárias à Bíblia que surgiram ultimamente, esta é a mais audaciosa. Porque o Código da Vinci queria dizer que Jesus era casado com Maria Madalena e parava aí. Depois veio o Evangelho de Judas, dizendo que Judas não era aquele monstro que o Evangelho conta e parava aí. Este toca no cerne da doutrina cristã, que é a ressurreição de Jesus. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, já dizia Paulo. Mas será que encontraram o mesmo túmulo de Jesus? Quando eles anunciaram isso para o mundo afora, a repercussão foi inevitável. Vários jornais começaram a publicar. Aqui no Brasil saiu no Jornal Nacional, saiu no Fantástico, o anúncio do documentário da Discovery. Eu lembro que um jornal do Rio de Janeiro ligou lá para casa, 2 jornais, querendo saber a nossa opinião sobre isso. Eu dei uma entrevista, evidentemente, dizendo que aquilo não procedia, mas, como eu disse para vocês, o assunto realmente foi capa de várias reportagens, inclusive produziu, além do documentário, um livro, The Jesus Family Tomb, a tumba da família de Jesus. Então você tem aqui o dia do anúncio, onde o James Cameron e o Jacobowitz estão apresentando 2 túmulos aqui, ditos de Maria Madalena e de Jesus Cristo. Aqui então está o anúncio do documentário pela Discovery Channel e o anúncio do livro, que com certeza a essa altura já vendeu milhares, se não milhões de exemplares. Esse aqui é o Jacobowitz, que está, o James Cameron está logo atrás dele. Bom, o que eles encontraram lá nessa tumba? Havia 10 ossuários, 10 caixões de pedra, conforme o costume judaico do primeiro século, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Primeiro eu vou falar da tese deles, depois nós vamos apresentar a refutação, tá certo? Então no primeiro momento aqui eu não vou falar como adventista, vou falar apenas como alguém que está reproduzindo o que eles disseram. Depois que eu vou mostrar para vocês os furos dessa tese deles. Eles encontraram nesse túmulo, na pedra, foi nos anos 80 que esse túmulo foi descoberto, e encontraram 10 ossuários. 6 deles tinham inscrições na tampa ou no lado. Inscrições com nomes das pessoas que estariam ali dentro daquele caixão de pedra. E isso realmente não é mentira do documentário, o túmulo é do primeiro século, os caixões são do primeiro século, são de fato da época de Jesus, não é uma falsificação, o túmulo está catalogado com os caixões, não são falsos, não são réplicas, são originais. E os nomes escritos em grego e aramaico que ali estão são os seguintes: num túmulo, num caixão de pedra está escrito Jesus, filho de José. A pergunta que Jacobowitz faz é a seguinte: encontrar pessoas chamadas Jesus em Jerusalém no primeiro século talvez seria comum, havia muitas pessoas com o nome de Yehoshua ou Jesus. Agora, encontrar coincidentemente alguém que se chamasse Jesus e ainda fosse filho de José, aí a coincidência já é menor, tá certo? Encontrar, por exemplo, Hamilton, aqui pode encontrar um outro aluno chamado Hamilton. Agora, coincidentemente, um chamado Hamilton, que tem um pai chamado José Miranda, a coincidência, embora possa existir, já é muito menor. Para piorar, a maioria das pessoas daquela família que estavam sepultados ali tinham nomes correlacionados a de personagens da Bíblia. Um outro caixão tinha o nome de Judá, filho de Jesus. Então esse Jesus
que coincidentemente tem o mesmo nome do Salvador do mundo, que coincidentemente é filho de um homem chamado José, como o Salvador do mundo, assim o era de acordo com os evangelhos, também tinha um filho chamado Judá. Maria, aparece um outro caixão com o nome de Maria, e é curioso que Jesus tem uma mãe chamada Maria. Um outro caixão traz o nome de José. E a Bíblia fala que Jesus tinha irmãos e irmãs, e de fato José também poderia ser, segundo a ideia, ou o pai de Jesus, o padrasto, ou um dos irmãos de Jesus. Havia um nome de Mateus, e curiosamente Jesus tinha um dos discípulos chamado